Olá, meus irmãos, como vocês estão? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha se alguém dissesse para você que algum livro na Bíblia é igual feno, é igual madeira ou é igual a palha? Você se sentiria bem com essa colocação? Muito bem. Olha que interessante isso. Eu estou terminando a leitura deste livro, Que se assentem os teólogos, do David Bercott. E aqui, na página 99... O grande William Law, nós vamos falar um pouco dele depois, né? Foi um grande teólogo do século 17, nasceu em 1686 e morreu em 1761. Quando o David Bercott aqui está citando o William Law era especialista em reforma, conhecia toda a biografia de Lutero, ele coloca o seguinte, não é só isso. A respeito de Lutero. Era também jactancioso bastante para desdenhar das escrituras quando elas ousavam contradizê-lo. Desconsiderou a epístola de Tiago, dizendo que era um evangelho de palha. Ao falar sobre a carta aos Hebreus, Lutero disse que os ensinos válidos que ela contém tinham madeira, palha ou feno misturados a eles, e que não podemos colocá-la no mesmo nível das epístolas apostólicas. Eu achei isso um pouco forte e eu resolvi dar uma pesquisada, dar uma aprofundada. Então eu peguei a referência aqui e fui atrás dos livros, né, que o David Bercott cita. O David Bercott tem uma obra, você pode ver, acompanhar aí, eu tenho ela aqui, ó, é um dos livros mais de pesquisas teológicas mais lido no mundo, que é o Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos. O David Bercott ele foi um testemunho de Jeová. Depois ele foi anglicano e atualmente ele é um pastor anabatista, ele é americano. Então veja, as fontes que eles apresentam são muito fidedignas. E eu fui atrás do livro que é citado, que é as obras ou o trabalho de Martim Lutero. No caso desse específico que o William Law cita no livro do David Bercott, que o David Bercott cita o William Law, ele é do volume 6, é quando Lutero faz um prefácio a todos os livros da Bíblia. Aí está uma foto que você pode ver, antiga, né? O da direita é o original e o outro já é uma edição posterior, mas ainda assim muito antiga. Aqui foi o livro que eu achei na internet, então eu fui pesquisei em inglês, já fiz a tradução. Então vamos aqui observar alguns detalhes a respeito do que ele escreve a respeito de Hebreus e depois o que ele escreve a respeito de Tiago. Olha aí comigo, Hebreus, seja como for, então vamos lá. Seja como for, é uma epístola maravilhosamente boa, está elogiando. Ela discute o sacerdócio de Cristo de forma magistral e completa, a partir das Escrituras, e interpreta o Antigo Testamento de forma fina e rica. Aí ele prossegue, elogia e tal. Aí ele fala que ela não estabelece, que ele em Hebreus não estabelece o fundamento da fé, que seria obra de um apóstolo. Então ele está dizendo assim, quem escreveu Hebreus não é apóstolo. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. E ele conclui dizendo o seguinte, portanto, nós não devemos ser impedidos, vejam isso, mesmo que madeira, palha ou feno sejam misturados a eles. Ele está dizendo, apesar de você misturar isso, que é Hebreus, vamos aceitar este excelente ensinamento com toda honra, embora com certeza não possamos colocá-lo no mesmo nível das epístolas apostólicas. Então veja, o pai da reforma, né, tão aclamado, e nós entendemos que, de certo modo, Deus o usou para trazer alguma luz, só que nós precisamos entender que a Bíblia ela é sistêmica, né? E é muito estranho essa atitude de repelir essa epístola aos Hebreus. Muito bem, sobre Tiago, o que Martim Lutero escreveu. Embora esta epístola tenha sido rejeitada pelos antigos, e não foi, aqui ele provavelmente está citando os pais primitivos, né, provavelmente, pós-apóstolos, eu a elogio e a considero um bom livro, porque ela não estabelece nenhuma doutrina de homens e dá grande ênfase à lei de Deus. Meio jocoso isso, né? Ele está desprezando um livro que está inserido no cânon bíblico. E ele continua, em uma palavra, o Evangelho de São João e sua primeira epístola, então de João, junto com as epístolas de São Paulo, particularmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira de São Pedro,
são os livros que mostram Cristo e ensinam tudo que é necessário e bom para você saber. Quer dizer que o resto não é necessário, né? Nós vamos trazer aqui depois o que Timóteo ensinou a respeito da inspiração do texto bíblico. Portanto, aqui ele conclui, portanto, a epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada a elas, né, aquelas que ele cita anteriormente, pois não tem nada da natureza do evangelho sobre ela. Que julgamento estranho, né? Vamos lembrar que Agostinho, ele era um frei, que Lutero era um frei agostiniano, e ele trazia aquela influência gnóstica de Santo Agostinho. Então nós vamos entender depois a preocupação dele de confrontar tanto Hebreus quanto Tiago é porque ele queria enfatizar essa questão da salvação sem nenhum tipo de obra, né? E de fato, o que dá origem, inclusive, ao monergismo. Tiago diz que a salvação é acompanhada por obras. Ele cita diversos exemplos, e particularmente o caso de Abraão. Então aqui, ó, o texto que Lutero questiona, basicamente, o texto que é repelido por Lutero é esse. Tiago, capítulo 2, você pode acompanhar comigo aí. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Então, o texto está dizendo que a obediência de Abraão foi obra humana. Ele fez aquela atitude. A obediência partiu dele. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Está aqui a fé. E que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-se-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ora, vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Está falando aqui de obra de caridade, mas a obra de crer, de agir em obediência a Deus. E aí Lutero reagiu com isso. Inclusive tem até já vídeos aí de alguns pastores presbiterianos defendendo, dizendo que depois ele reincluiu no cânon. Ele queria tirar o cânon, mas já havia sido consolidado por volta do ano 500. Então veja, é muito estranha essa atitude dele de repelir a Epístola aos Hebreus e o livro de Tiago, né? Então a gente não concorda com isso em hipótese alguma. Por quê? Porque o livro de Timóteo diz que toda a escritura, e Lutero sabia disso, toda a escritura é divinamente o quê? Inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então o livro de Tiago e o livro de Hebreus está no mesmo nível exatamente de qualquer outro livro da Bíblia. São livros inspirados por Deus para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Tá bom? Então, fica aí esse comentário, eu queria trazer isso para vocês, né? Nós iremos ainda trabalhar a questão de outras situações que envolviam Lutero, envolviam Zwinglio. O Bercot, ele coloca nesse livro aqui, eu acho muito interessante, que a igreja se envolveu muito com o Estado e ela perseguia com violência os oponentes, né? Então existem casos aí, eu quero deixar isso para um próximo vídeo, eu quero falar da relação de Lutero, do próprio Zwinglio com os anabatistas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, vejo você no próximo vídeo.